Oi pessoal, eu me chamo professora Ana Lúcia Guedes e esta aula de hoje será sobre noções de QSAR, ou seja, noções de relação estrutura-atividade quantitativa. Para a aula de hoje, teremos alguns objetivos de aprendizagem, tais como revisar conceitos da relação estrutura-atividade, entender os principais parâmetros que são quantificáveis e aplicar estes conceitos com exemplos e com exercícios. Então, o estudo da relação ou das relações quantitativas entre a estrutura química e a atividade biológica, ele envolve uma série de propriedades que a molécula possui e hoje, atualmente, é uma área de grande destaque dentro da química medicinal. Ou seja, para que os pesquisadores ou a indústria eles planejem novos fármacos, o estudo do QSAR ele é essencial. Então, alguns estudos eles vão avaliar as propriedades físico-químicas, mas também quantificá-las. Quanto essas propriedades elas podem interferir dentro da relação e dentro da atividade farmacológica de novos fármacos. Sendo assim, serão utilizadas relações matemáticas que são baseadas nas suas propriedades estruturais, nas propriedades físico-químicas e também conformacionais, para que a gente tenha moléculas potenciais que previamente eram testadas e existiam atividade farmacológica, nesses testes, principalmente testes não clínicos, mas que muitas vezes, quando se passava para os testes clínicos, essas atividades elas não corroboravam, ou seja, elas não eram tão parecidas com o experimental. Então, para que isso fosse evitado, alguns testes de relação estrutura-atividade quantitativa, eles são úteis justamente para explicar mecanismos de ações em nível molecular e assim trazer realmente o desenvolvimento de novos compostos que tenham propriedades biológicas desejáveis. Atualmente existem muitos programas computacionais e muitos métodos que são validados para gerar modelos de QSAR, ou seja, modelos que possuem relação estrutura-atividades quantitativas que podem produzir novos fármacos e futuros medicamentos. Na aula de hoje, iremos ver alguns métodos para fazer essa quantificação da relação estrutura-atividade de propriedades físico-químicas. Então, para correlacionarmos a atividade biológica e alguns parâmetros da molécula, parâmetros estes físico-químicos que são mensuráveis, ou seja, que sejam quantificáveis, nós correlacionaremos três parâmetros. O primeiro deles é o coeficiente de partição. Então, sabemos que o coeficiente de partição ele está alinhado ao grau de lipofilicidade deste fármaco. Quanto maior o coeficiente de partição, maior o grau de lipofilicidade desta molécula, deste fármaco. E nós sabemos que isso produz efeitos tanto do ponto de vista farmacocinético, como também pode produzir efeitos farmacodinâmicos. Isso nós sabemos de forma qualitativa. Entretanto, na aula de hoje, nós iremos quantificar quanto, na realidade, um fármaco ele é mais lipossolúvel do que outro. Então, qual a diferença desse coeficiente de partição em termos de quantificação? Um outro parâmetro que nós vamos ver são as constantes de Hammett. Então, existem várias equações que são estudadas através dos efeitos eletrônicos que são transmitidos por substituintes e que esses substituintes vão influenciar a atividade biológica do fármaco. Então, diante disso, algumas equações matemáticas iremos observar para que consigamos entender a fundamentação e a compreensão dessa quantificação desses efeitos eletrônicos dentro da molécula. Então, a equação de Hammett, que é um dos pesquisadores que propôs essa questão,
Ela é uma tentativa de encontrar um modelo matemático que a gente correlaciona a estrutura química e a atividade biológica, certo? Do ponto de vista dos efeitos eletrônicos que cada agrupamento funcional pode trazer significativamente para aquela molécula. Os estudos de Hammett, eles iniciaram através de análises que ele fazia, né, para observar a ionização de ácidos benzoicos meta e para substituídos. Então, nas análises, ele pôde constatar que a partir do grau de ionização dessas moléculas, essas moléculas seriam melhores ou piores absorvidas. E conseguimos entender isso através da relação estrutura-atividade, onde a gente entende que moléculas com cargas, ou seja, íons, cátions ou ânions, eles têm dificuldade de atravessar a membrana e, consequentemente, eles serão pouco absorvidos. Entretanto, Hammett, assim como depois também Tauffe, né, que ele melhorou, vamos dizer assim, as equações que Hammett deixou, eles conseguiram analisar quanto aquele determinado fármaco era melhor absorvido em determinada parte do trato gastrointestinal. Isso principalmente para fármacos que são utilizados por via oral. Então, Tauffe e outros colaboradores, eles também introduziram o conhecimento, também a contribuição dos efeitos indutivos e de ressonância dentro, principalmente, né, do modelo que Hammett propôs, que era dos substituintes benzoicos, tanto na posição meta como na posição para. Então, além de ver os efeitos eletrônicos, ele também propôs a visualização dos efeitos estéricos, ou seja, da contribuição desses efeitos, tanto de ressonância como de indução dentro da própria molécula. Aqui podemos ver uma figura que foi retirada de um artigo, né, de 2019, onde ele traz um dos parâmetros que foi estudado, que é o QSAR, que é a relação de estrutura-atividade quantitativa. Na realidade, esse artigo, ele mostra o modelo, né, através de vários parâmetros que podem ser utilizados para o melhoramento de fármacos. Nesse caso, ele estudou fármacos inibidores da 5-lipoxigenase. Lembrando que a 5-lipoxigenase é uma enzima que é substrato do ácido araquidônico e a partir dela são formados os leucotrienos. Então, esses mediadores que foram estudados, eles controlavam, né, a superprodução de mediadores pró-inflamatórios, que são os leucotrienos, e teriam uma relevância terapêutica muito grande em várias doenças, como asma, artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal e outros tipos, inclusive até de câncer. Então, nesse artigo, eles buscaram melhorar esses inibidores da 5-lipoxigenase e, para isso, eles utilizaram ferramentas de modelagem molecular, como, por exemplo, aqui embaixo a gente tem o docking, né? O docking, ele é conhecido também como acoplamento molecular ou ancoragem molecular, e é uma técnica também computacional que prevê a melhor orientação da molécula em relação ao seu receptor, no caso, a 5-lipoxigenase, né? No caso deste artigo. E aí ele trata para modular essa molécula, para ela se tornar mais estável, formar um complexo mais estável com um receptor. E aqui vocês podem observar, né, o receptor tridimensional, que é a 5-lipoxigenase, e aqui mais à esquerda e na parte superior, a gente consegue ver as interações que estes análogos eles fazem com a lipoxigenase. Nesse mesmo artigo, ele também traz modelos 3D de relação estrutura-atividade quantitativa e modelo 2D de relação estrutura-atividade quantitativas. Nessa parte aqui superior, onde ele traz o modelo 3D QSAR, ele faz uma análise comparativa do campo molecular baseado na estrutura do ligante.
aqui mais abaixo no modelo 2D, ele traz modelos de regressão linear, ele traz também modelos de decisões diferentes de sítios de ação e alguns vetores que também são avaliados para realmente trazer uma elucidação dessas interações moleculares e auxiliar nessa busca de um análogo que obtenha realmente um sucesso terapêutico dentro do contexto do estudo. Então, falando da relação estrutura-atividade quantificáveis, o primeiro parâmetro que iremos quantificar é o coeficiente de partição. O coeficiente de partição, como já foi falado, ele está intrinsecamente ligado ao grau de lipofilicidade ou grau de lipossolubilidade. Já sabemos que na relação estrutura-atividade, algumas moléculas elas têm uma melhor lipossolubilidade do que outras. Por exemplo, moléculas mais apolares ou com massa molecular reduzida, elas são mais lipossolúveis. Moléculas menores, né, como já foi dito, com massa molecular tanto menor como massa molecular moderada também. E sabemos que moléculas que possuem cargas, né, íons, tanto cátions ou ânions, que têm uma grande massa molecular, que têm grupamentos mais polares, como hidroxila, grupamento amina, eles terão maiores dificuldades de atravessar a membrana, por isso eles têm uma baixa lipossolubilidade ou um menor coeficiente de partição, assim como fármacos de alta massa molecular. Eles também vão ter uma dificuldade de atravessar a membrana, tendo um coeficiente de partição mais baixo. Quando falamos na mensuração desse coeficiente de partição, vamos ter em mente que o coeficiente de partição ele é a concentração do fármaco, que ora está solúvel na sua fase orgânica e ora está solúvel na fase aquosa. Então, o coeficiente de partição é uma mensuração, ou seja, uma quantificação de quanto daquele fármaco é solúvel em uma determinada fase orgânica e quanto deste mesmo fármaco é solúvel numa fase aquosa. Normalmente e experimentalmente, a fase orgânica mais utilizada é o octanol e a fase aquosa mais utilizada é a água. Então, a concentração disso vai trazer uma equação onde observamos que o log de P, ou seja, o coeficiente de partição, ele vai ser resultado da concentração deste fármaco na fase orgânica sobre a concentração desse fármaco na fase aquosa. Quando a gente fala nessa concentração, né, nós sabemos que a concentração seria uma concentração mínima para causar uma resposta biológica e a gente teria também algumas constantes para serem utilizadas. Essas constantes elas vão se dar principalmente por conta dos grupos funcionais que vão ser inseridos neste análogo e cada grupo funcional ele contribui para esse coeficiente de partição, ou seja, para a lipofilicidade de uma determinada forma, existindo grupos funcionais que vão contribuir com o aumento dessa lipofilicidade e grupos funcionais que vão reduzir essa lipofilicidade. Esses grupos e essa concentração, essa constante, ela é mensurável e existem várias tabelas e várias literaturas onde a gente pode consultar. É importante dizer que quando esse coeficiente de partição ele é igual a zero, normalmente a gente tem em mente que essa substância ela tem a mesma afinidade por ambas as fases, ou seja, ela é tanto muito solúvel na fase orgânica como muito solúvel na fase aquosa. Isso é um parâmetro bem difícil da gente encontrar. Normalmente a gente vai ter mais fármacos com log de P ou maior que zero ou menor que zero. Quando a gente tem um log de P menor que zero, quer dizer que a substância ela preferencialmente está na fase aquosa, porque ela vai ter um denominador mais alto. Já quando esse log de P é maior do que zero, normalmente essa substância ela tem uma afinidade maior com a fase orgânica, porque o numerador vai ser o maior do que o denominador.
Esse gráfico, ele é muito interessante porque ele nos mostra como o log-IP, principalmente de fármacos que são utilizados por via oral, ele pode influenciar na sua absorção. Então, a gente tem log-IP que é considerado ideal, aliás, uma faixa de log-IP que é considerado ideal. Quando a gente estuda as regras de Lipinski, a gente vê que esse log-IP ele pode ser até 5, né, menor ou igual a 5. Mas quando a gente vai para outros estudos e outras literaturas, a gente sabe que existe uma faixa ideal. E a faixa ideal é entre 1 e 3, ou seja, quando o fármaco apresenta um log-IP entre 1 e 3, esse fármaco ele terá uma biodisponibilidade muito boa quando utilizado por via oral. Lógico que nem todos os fármacos eles estão inseridos neste contexto da faixa ideal. Nesse exemplo, a gente pode observar como os grupos funcionais eles influenciam no coeficiente de partição. Aqui a gente tem um metabólito secundário bastante conhecido, né, que são os glicosídeos cardiotônicos. E aqui a gente tem na figura sendo mostrado a digoxina ou a digitoxina. A digitoxina esse R aqui ele é substituído por um hidrogênio. Já na digoxina, esse R é substituído por um hidroxila. Então, vamos pensar. O restante da estrutura é igual, eu só tenho a alteração da inserção de um hidroxila, no caso da digoxina, em relação à digitoxina. Se eu pego um fármaco que é igual ao outro e só adiciono um hidroxila, normalmente eu tendo a pensar o quê? Esse fármaco, o qual foi adicionado a hidroxila, ele tem uma maior hidrossolubilidade, ou seja, eu vou ter uma diminuição da lipofilicidade e terei uma diminuição do coeficiente de partição. E isso é verdadeiro. O que a gente não sabe é quanto esse coeficiente de partição ele foi alterado. E é isso que os parâmetros de relação estrutura-atividade quantitativa nos dão. Quanto existe de alteração nesse coeficiente de partição. Então, se a gente olhar na tabelinha, a gente pode observar que a digitoxina, que realmente teria um maior grau de lipossolubilidade pela ausência da hidroxila, a gente tem que o coeficiente de partição dela é de 96,5. Já da digoxina, que apresenta a hidroxila, ele possui um coeficiente de partição de 81,5. Isso também vai alterar na absorção. Então, vejam que a absorção gastrointestinal da digitoxina é maior do que a digoxina. Isso porque a digitoxina ele tem um maior coeficiente de partição e também tem uma maior lipofilicidade, fazendo com que ele atravesse mais facilmente as membranas, né? E aí, isso também implica na meia-vida. Vejam que a meia-vida da digitoxina, que é mais lipossolúvel, é maior. Ela tem uma meia-vida de aproximadamente 144 horas. Em comparação com a digoxina, que tem uma menor lipofilicidade, essa digoxina tem uma meia-vida de 38 horas. Então, vejam que todos os parâmetros que são relacionados com a estruturatividade e que são qualificáveis, eles realmente existem, né? A gente sabe que ao adicionar um hidroxila, eu tenho uma diminuição do coeficiente de partição e, portanto, eu também vou ter uma diminuição no tempo de meia-vida. Agora, a gente está mensurando isso. Quanto existe realmente de diferença do coeficiente de partição e também na questão tanto de absorção como de meia-vida destes fármacos. Outro exemplo bem interessante que a gente traz é em relação, por exemplo, aos antagonistas beta-adrenérgicos, que podem ser utilizados para diversas patologias, como antihipertensivo, antiarrítmicos, né, para angina, enfim, para prevenção de infarto. Então, esses beta-bloqueadores, eles também, dentro da sua classe, existe uma alteração muito grande da estrutura química. E essa alteração, ela não vai influenciar necessariamente na sua efetividade, ou seja, todos eles vão ser efetivos porque todos eles promovem o bloqueio do receptor beta-adrenérgico. Então, todos eles são antagonistas beta-adrenérgicos. Mas isso vai influenciar muito na sua farmacocinética, porque eles terão, muitos deles, coeficiente de partição diferentes.
Então, por exemplo, aqui temos o atenolol e o metoprolol, que inclusive possuem pKa muito próximos, e a gente vai ver que o pKa influencia na ionização desses fármacos, é um outro parâmetro mensurável que a gente vai ver dentro dessa aula, mas o log de P é bem diferente. Então, o log de P do metoprolol é 0,16, do atenolol, e do metoprolol 1,88. Isso a gente já consegue inferir que o metoprolol ele tem uma lipossolubilidade maior. Se a gente analisar a estrutura química, isso realmente é mais condizente. Por quê? Porque o atenolol ele possui um grupo amida, que é um grupo necessariamente que aumenta a hidrossolubilidade, ou seja, diminui a lipofilicidade. Mas a gente está aqui conseguindo mensurar quanto realmente desse coeficiente de partição ele foi diminuído em relação ao metoprolol. E isso faz com que a gente tenha uma meia-vida do metoprolol maior do que o atenolol. Assim como também o metoprolol ele consegue atravessar a barreira hematocefálica. Então, existem algumas contraindicações na parte clínica dele. Assim como o atenolol, que não consegue atravessar a barreira hematocefálica, mas tem sua excreção muito envolvida dentro do sistema renal. Então, pacientes também que têm insuficiência renal provavelmente vai ter uma depuração do atenolol diminuída. Isso também pode acarretar intoxicações ou aumento de reações adversas. Aqui também a gente tem exemplo bem clássico de como os grupos funcionais eles podem aumentar ou reduzir esse coeficiente de partição. A gente tem aqui do lado esquerdo o fenol, do lado direito a gente tem um benzeno, no meio a gente tem a acetamida, que foi produzida para ser um AINE, um anti-inflamatório não esteroidal, saiu do mercado por conta da sua toxicidade, mas a partir desses fármacos eles também foram produzidos o paracetamol. E aí a gente entende que o paracetamol ele tem dois grupos funcionais principais, fora o anelbenzeno. Então, o anelbenzeno ele é comum para todos os fármacos e a gente vai ver que o anelbenzeno, o anel aromático, ele tem um coeficiente de partição já bem descrito na literatura, que inclusive tem aqui, ó, que é o 2,13. Esse é o log de P, o coeficiente de partição do anelbenzeno. Então, quando a gente insere grupamentos funcionais dentro desse anel, esses grupamentos eles contribuem positivamente ou negativamente para esse coeficiente de partição. Então, por exemplo, a hidroxila normalmente é um grupamento mais hidrofílico. Então, ele vai contribuir diminuindo o coeficiente de partição. Então, a hidroxila ela vai diminuir esse coeficiente de partição e essa lipofilicidade quando adicionado a um determinado fármaco. Então, no caso aqui, a gente consegue observar que o paracetamol tem um log de P de 0,46, que é bem reduzido aos seus análogos, aos seus precursores. Por quê? Porque ele possui dois grupamentos que contribuem para esse aumento da hidrossolubilidade, ou seja, para a redução do coeficiente de partição. Quais são esses grupamentos? A hidroxila, que já tem uma constante que vai trazer a quantificação para a redução desse coeficiente de partição, visto que é um grupamento mais hidrofílico, e o grupamento amida também. O grupamento amida ele tem essa característica hidrofílica, então ele também contribui para a diminuição desse coeficiente de partição. Aqui a gente tem também outros grupamentos funcionais que também trazem essa contribuição. Aqui, por exemplo, a gente tem a inserção de um grupamento cloreto, né? E a gente tem em mente que os halogênios, eles aumentam a lipofilicidade, aumentando, portanto, o coeficiente de partição. Então, o aumento de cadeia carbônica, o aumento de grupamentos que trazem essa maior lipofilicidade, também aumentará o coeficiente de partição deste novo análogo quando esses grupos que têm maior lipofilicidade são adicionados. Nesta tabela a gente consegue observar essas constantes, ou seja, a constante de quanto cada agrupamento funcional ele vai alterar no coeficiente de partição.
entendam que alguns grupamentos, eles vão ter uma constante positiva e outros negativa. Isso se dá justamente por conta da sua contribuição. Então, determinados grupamentos funcionais que contribuem aumentando o coeficiente de partição, normalmente eles vão ter a sua constante positiva. Já agrupamentos funcionais, por exemplo, aqui, ó, a hidroxila, que normalmente são mais hidrossolúveis, eles vão ter essa constante negativa. Então, a hidroxila ela é menos 0,67. Isto por quê? Porque provavelmente quando eu adiciono esse grupamento funcional na molécula, eu vou ter uma redução desse coeficiente de partição. Para entender melhor essas constantes e esses substituintes e como a gente pode mensurar isso na prática, nós vamos fazer um exemplo entre o benzeno e o clorobenzeno. Então, a gente vai observar de dois modos possíveis como esses cálculos podem ser realizados. Aqui a gente tem que, normalmente, a equação, ela é o π, que é a constante de Rush, para cada agrupamento funcional, tá? A gente sempre está comparando aqui fármacos que tenham como ponto principal o anel aromático. Então, o anel aromático está presente nestes fármacos e aqui a única diferença seria a inserção do cloro. Então, quando a gente traz essa constante aqui, a constante de Rush, essa constante vai ser justamente de quem? Do grupamento funcional que foi inserido, que é aquele que diferencia um fármaco do outro. Então, essa constante vai ser igual ao coeficiente de partição do fármaco que a gente está em estudo, que é o clorobenzeno nesse caso, menos o coeficiente de partição do benzeno, que é o nosso parâmetro, certo? Como eu falei, essas constantes elas são mensuráveis e eu também tenho o valor do clorobenzeno, né? Eu tenho o valor do coeficiente de partição do benzeno porque ele como um fármaco que já é muito estudado, a gente tem essa mensuração bem mais fácil. Então, quando iremos fazer os cálculos dessas constantes, a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente pode estar querendo saber qual a constante de cada grupo funcional, ou seja, qual é o valor dessa constante, ou eu posso querer saber qual é o coeficiente de partição deste meu novo fármaco, certo? Para isso, eu preciso ter os outros parâmetros da equação para que eu consiga definir um ou outro. Então, aqui primeiro a gente vai fazer para saber quanto é a constante do cloro, certo? Então, para saber quanto é a constante do cloro, eu vou precisar ter o coeficiente de partição do clorobenzeno na literatura e eu vou precisar saber qual é o coeficiente de partição do benzeno. Onde é que eu posso obter esses dados? Então, uma das formas de a gente obter esses dados será no PubChem. Então, o PubChem ele tem o coeficiente de partição de todos os fármacos que já foram relatados e que são indexados dentro daquele banco de dados. Então, a gente pode obter de forma mais simples através dessa pesquisa. Então, aqui a gente colocou na equação, então eu tenho que a constante do cloro é igual ao coeficiente de partição do clorobenzeno, que é 2,84, menos o coeficiente de partição do benzeno, que é 2,17. Portanto, a constante do cloro vai ser 0,71. Note que essa constante do cloro, ela também é positiva, porque lembre-se, os halogênios normalmente eles contribuem positivamente, aumentando o coeficiente de partição. Uma outra maneira é quando eu tenho essa constante do cloro, né, como eu mostrei lá na tabela anteriormente, então eu tenho várias constantes, então eu posso já ter essa constante de cada agrupamento funcional. E aí agora eu quero saber o quê? Qual é o coeficiente de partição deste meu fármaco, do clorobenzeno? Então, eu coloco a constante, que é 0,71, que está lá na tabelinha. Não sei quanto é o coeficiente de partição do clorobenzeno, mas sei quanto é o do benzeno. Então, fazendo esse cálculo aqui, que também é um cálculo matemático bem simples, eu tenho que o log de P, ou seja, o coeficiente de partição do clorobenzeno,
é 2,84. E observem que, se eu perguntasse a vocês, sem antes fazer qualquer cálculo, quem era mais lipossolúvel, se o benzeno ou o clorobenzeno, vocês já saberiam o que seria o clorobenzeno, porque os halogênios contribuem aumentando a lipofilicidade. Entretanto, agora a gente conseguiu mensurar, ou seja, o coeficiente de partição do benzeno é 2,13, o do clorobenzeno é 2,84. Então, a gente conseguiu entender quanto esse cloro contribuiu para o aumento da lipofilicidade deste novo fármaco. Sempre atentando, como eu falei para vocês, que quando a constante ela é maior que zero, a gente tem que o substituinte ele possui maior lipofilicidade que o hidrogênio, e quando ele é menor do que zero, ele possui menor lipofilicidade do que o hidrogênio. Então, vamos agora falar de outro parâmetro que é mensurável e que também foi proposto lá, lembra anteriormente, por Hammett e Tauft, onde eles queriam avaliar os parâmetros eletrônicos, ou seja, como é que a distribuição de elétrons daquela molécula, daquele fármaco, ela influenciaria na sua distribuição e na atividade do fármaco. Nós sabemos que o processo de ionização dos fármacos, por eles serem ácidos fracos ou bases fracas, contribui para a formação de cátions ou ânions. Quando a gente tem a formação dessas moléculas, desses íons, esses íons, eles demoram, ou seja, eles têm maior dificuldade de atravessar as membranas, tendo um menor, aliás, absorção. Então, quando a gente vai mensurar esses parâmetros eletrônicos, a gente quer saber o quê? Como esse fármaco ele vai ser melhor absorvido ou melhor, onde ele será melhor absorvido de acordo com seus parâmetros eletrônicos, ou seja, de acordo com a distribuição eletrônica e de acordo com a concentração de moléculas ionizáveis e não ionizáveis. Então, falando como fármacos que são ácidos fracos ou bases fracas, temos que quando o ácido fraco ele se ioniza, ele vai se ionizar, né? Ele vai perder o seu elétron, né? O seu H+, e vai se ionizar como um ânion. Esse ânion dificilmente vai atravessar as membranas, dificilmente, por quê? Porque ele é um íon, e íon possui dificuldade de atravessar as membranas. Assim como nas bases, normalmente a gente vai ter que as bases elas vão se transformar em cátions, ou seja, em estruturas carregadas positivamente. E esses cátions também terão dificuldades para atravessar a membrana. O que é que iremos mensurar? Esses parâmetros eletrônicos dos fármacos, eles dependem principalmente de dois parâmetros. Um deles é o pKa de cada molécula, então o pKa é uma constante de ionização que cada fármaco vai ter, certo? Então a gente precisa saber qual é o pKa do fármaco e o pH do meio. Lembrando que a gente está aqui falando principalmente para moléculas que são utilizadas por via oral. Então, por via oral, no nosso trato gastrointestinal, a gente tem pHs diferentes dependendo do local onde esse fármaco está. Se for no estômago, se for no duodênio, no jejum ilho. Então, o pH vai modificando. E dependendo do pKa do fármaco, a gente terá mais formas ionizadas em determinados pH. Então, se eu tenho em uma parte do trato gastrointestinal onde aquele meu fármaco ele terá uma maior concentração de formas ionizadas, naquele local do trato gastrointestinal, provavelmente ele vai ter uma menor absorção, porque se eu tenho formas ionizadas, elas não serão bem absorvidas. E o contrário é verdadeiro. No local onde aquele determinado fármaco tiver maior concentração de formas não ionizadas, ele será melhor absorvido. Então, a gente vai conseguir mensurar através da quantificação de formas ionizadas e não ionizadas. Aqui mostrando que os parâmetros eletrônicos eles são baseados na teoria de Brost-Lowry,
onde a gente tem a teoria ácido básico, né? Como eu falei, os fármacos eles são ácidos fracos ou bases fracas. E os ácidos fracos, eles se dissociam em meio aquoso a ânions. E as bases fracas se dissociam em meio aquoso a cátions. Então, esse equilíbrio, né? Aliás, onde eu tenho um desequilíbrio, eu posso ter uma melhor absorção ou uma pior absorção. Vejam que, se no caso aqui de fármacos que são ácidos fracos, se naquela determinada parte do trato gastrointestinal eu tiver um maior número de formas não ionizadas, ou seja, do fármaco na sua forma estrutural normal, né, na sua forma não ionizada, eu vou ter uma melhor absorção. Já se eu tiver no local uma maior concentração de forma ionizada, ou seja, de ânions do fármaco ácido, eu vou ter uma menor absorção. Isso também acontece para a base. Então, a base, quando ela está na sua forma neutra, eu tenho uma melhor absorção. Já quando ela está na sua forma catiônica, que é a sua forma de íon, eu vou ter uma menor absorção. Normalmente, o que é que se tem, né, descrito na literatura? Quando os fármacos eles estão em presença de um pH mais ácido, e esses fármacos são ácidos fracos, então quando eu tenho um fármaco que é um ácido fraco e ele está em presença de um pH ácido, normalmente ele está mais na sua forma não ionizada nesse local, tendo uma melhor absorção no caso, porque ele estará na sua forma não ionizada. E para a base, também o contrário é verdadeiro. Quando eu tenho uma base fraca e ela está em presença de um pH mais básico, ela vai estar mais na sua forma não ionizada, facilitando assim a sua absorção. Então, se a gente pensar nesse contexto, a gente sabe que o pH do estômago ele é mais ácido. Então, isso iria influenciar mais na absorção de ácidos fracos. Por quê? Porque no pH mais ácido, um ácido fraco, ele tem menos dissociação, então ele está mais na sua forma não ionizada e, portanto, melhor absorvido. Isso é verdade até certo ponto. Por quê? Porque a gente sabe que o trato gastrointestinal, ele tem um comprimento infinitamente maior do que o do estômago. Então, isso faz com que mesmo os fármacos que são ácidos fracos, eles também têm uma absorção muito grande no intestino, por conta do seu comprimento, porque ele fica exposto, né, muito mais no intestino do que no estômago. Mas então, por que a gente estuda e por que a gente precisa mensurar isso? Isso é mensurado por quê? Porque no caso de ácidos fracos, a porção inicial de absorção vai ser no estômago. Então, é necessário a gente saber que eles serão melhores absorvidos no estômago, mesmo que essa absorção ela seja praticamente idêntica à do intestino, em termos de concentração de absorção, mas a gente precisa saber que a absorção começa no estômago, então ele precisa ter esse pH ácido para começar a ser absorvido no estômago. Já as bases, elas vão ser melhores absorvidas realmente e inicialmente no intestino, porque é lá onde a gente obtém o pH mais alto, ou seja, mais básico, e então essas bases estarão mais na sua forma não ionizada. Nesse exemplo aqui, a gente tem um piroxicam. Piroxicam é o quê? Um AINE, um anti-inflamatório não esteroidal. E como um anti-inflamatório não esteroidal, ele possui características ácidas. Então, se a gente analisar aqui, ó, a gente tem o piroxicam, o pKa dele é 6,3, com um coeficiente de partição de 1,8, certo? Então, quando ele se dissocia, como a gente pode observar aqui, ó, a gente tem a formação de quê? De um ânion, porque a dissociação de ácidos fracos é a formação de um ânion. Então, observem que quando o piroxicam está na sua forma mais não ionizada, que é essa daqui, que é essa primeira aqui, ele vai estar mais, ele será mais facilmente absorvido. Isso acontece inicialmente aonde? No estômago, porque o pH do estômago, em comparação com o de qualquer parte do intestino, é mais ácido. Já quando ele está na sua forma ionizada,
que provavelmente vai ser a partir do duodeno, jejum e ilho, ele vai ser menos absorvido. Isso não quer dizer que ele não será absorvido, como eu falei, porque como o intestino ele tem uma porção e um comprimento muito amplo, ele também conseguirá ser absorvido durante todo o percurso dele no intestino. Mas, trazendo novamente, ele será inicialmente uma grande porção absorvida no estômago por conta do pH mais ácido. Aqui a gente tem, né, como eu falei, os fatores que podem influenciar nesse grau de ionização, que é o pKa do fármaco. Esse pKa é individual, cada fármaco tem um pKa, que é uma constante, que avalia essa ionização, e o pH do meio, do compartimento do organismo, tá? E aí a gente tem que essa dissociação, ela vai favorecer ou não essa absorção. Aqui a gente tem alguns pHs, né, que são faixas, tá, mensuráveis, porque o pH do meio vai depender de N alterações, por exemplo, do estômago. Se o indivíduo ele está em jejum, né, se for à noite, a gente tem um pH mais ácido. Se ele já se alimentou, esse pH já vai se tornando um pouco menos ácido, né? Então a gente tem uma faixa de pH do estômago de 1 a 3,5. Por exemplo, se essa pessoa ela toma um inibidor de bomba de prótons, esse pH pode chegar até 5, mesmo no estômago, então ele se torna um pH diferente e isso também influencia, tá, na absorção de ácidos fracos. Isso é bastante importante a gente salientar. O duodeno, ele tem um pH que vai da faixa 5 até 7 e o jejum e o ilho entre 7 a 8. Os fluidos corporais, principalmente plasma, e o fluido cerebroespinal, a gente tem um pH em torno de 7,4, tá? Então, uma das formas da gente conseguir mensurar a quantidade de formas ionizadas e não ionizadas é através da equação de Henson-Hessenberg. Então, ele calcula o grau de ionização. Então, a gente tem aqui uma equação para ácidos e para bases, onde a gente tem que a concentração de ionização, então aqui ele vai medir a concentração que existe de formas ionizadas. Então, se eu meço essa concentração de formas ionizadas e ela está alta, quer dizer que naquele compartimento ele vai ter menor absorção, porque os íons são mais difíceis de serem absorvidos. Então, aqui a porcentagem de ionização para ácidos, a equação é 100 menos 100 sobre 1 mais antilog de pH menos pKa. E para bases, né, a porcentagem de ionização de bases é 100 menos 100 sobre 1 mais antilog de pKa menos pH. É importante a gente definir, primeiro, que o pKa ele é de cada fármaco. Então, se eu estou fazendo a mensuração de vários fármacos, eu vou ter que fazer de cada um individualmente. E o pH é do meio. Então, se para um fármaco eu quero saber se ele tem mais forma ionizada no estômago ou no intestino, eu vou ter que fazer primeiro a equação com o pH do estômago e depois com o pH do intestino para eu poder comparar. Isso para o mesmo fármaco. Então, eu tenho um fármaco A, por exemplo, o piroxicam. Eu pego o piroxicam e aí eu vou fazer a constante de ionização em pH no estômago e em pH no intestino para eu conseguir comprovar qual o grau de ionização nesses dois meios e onde ele será melhor absorvido. Isso tanto para ácidos como para bases. Então, como eu falei no exemplo anterior, né, onde a gente viu o piroxicam e suas formas de ionização, e eu disse o piroxicam é um ácido anti-inflamatório não esteroidal, eu já posso inferir que esse ácido ele terá uma melhor absorção inicial no estômago, porque terá um pH mais alto e ele estará mais na sua forma não ionizada. Mas vamos agora mostrar a mensuração disso, ou seja, a quantificação disso. Então, colocando naquela equação a porcentagem de ionização do piroxicam na mucosa gástrica, aqui foi considerado que o pH do estômago era 1,
né? Então, a gente consegue colocar aqui na equação 100 menos 100 sobre 1 mais antilog 1, que é o pH, menos o pKa, que é 6,3, que é o pKa do piroxicam, que não vai mudar. E aí a gente tem uma porcentagem de ionização na mucosa gástrica de 0,00005%. Quando esse cálculo é feito na mucosa intestinal, a gente tem que o pH foi considerado 5, tá? Então, é um pH lá do duodeno, né, pela porção inicial do trato do intestino. E aí, a porcentagem de ionização desse fármaco foi de 4,7%. Aqui, os autores eles também mensuraram o pKa no plasma, que foi de 92,6%, e o pKa no tecido inflamado, isso é muito importante, lembre-se que ele é um AINE, né? E no tecido inflamado, a gente tem um aumento do pH, né? Esse pH, ele se torna mais básico, né? Então, a gente tem também uma porcentagem de fármaco ionizado maior. Então, se a gente observar aqui, onde a gente obteve uma porcentagem de ionização menor foi na mucosa gástrica. Portanto, aqui na mucosa gástrica, a gente vai ter uma porcentagem de formas não ionizadas maior, o que faz com que a gente tenha uma melhor absorção, já que a porcentagem de íons é menor. Então, trazendo uma aplicação, né, de todos esses conceitos que a gente viu, eu trouxe aqui o sistema de classificação biofarmacêutica, que é um sistema que possibilita, né, uma classificação dos fármacos em termos da sua biodisponibilidade esperada. Então, ele possibilita um prognóstico do grau e da velocidade de absorção após a administração oral desses fármacos, e isso está sendo influenciado pelas propriedades fisicoquímicas, né, e as condições fisiológicas. Então, a gente tem dois parâmetros aqui para se basear, que é a permeabilidade e a solubilidade. Nesse caso, a gente tem que uma classificação de fármaco. Ele tem boa absorção e a gente tem uma controlada taxa de esvaziamento estomacal. Portanto, ele tem uma boa solubilidade e uma boa permeabilidade, como mostrado aqui, certo? Quando a gente tem um fármaco que é classificado como classe 2, a gente tem que ele tem uma baixa solubilidade e uma alta permeabilidade. Então, a absorção ela é controlada através da solubilidade ou velocidade de dissolução desse medicamento. Já quando a gente tem uma classificação 3, a gente tem uma alta solubilidade e uma baixa permeabilidade. E a absorção ela vai ser independente das propriedades dessa droga. Já quando a gente tem uma classificação 4, a gente tem uma baixa solubilidade e uma baixa permeabilidade. Então, a velocidade e o grau de absorção, eles vão ser considerados em cada caso de fármaco. E, muitas vezes, a gente tem uma biodisponibilidade bem menor nesses casos, fazendo com que até os pesquisadores avaliem a necessidade desse fármaco realmente ser utilizado por via oral e trazê-lo, né, através da via parenteral, para a gente ter uma chance maior da biodisponibilidade melhorar. Então, voltando aqui para os nossos objetivos de aprendizagem do início da aula, nós revisamos os conceitos de relação estrutura-atividade, compreendemos alguns parâmetros que são quantificáveis, como, por exemplo, o coeficiente de partição, os parâmetros eletrônicos e estéricos, e trouxemos aqui exemplos de como isso pode ser colocado em prática. Então, a importância do estudo da relação estrutura-atividade quantitativa é para que fármacos que experimentalmente têm uma ação farmacológica, eles também têm uma condição clínica, né, aplicável dentro do ponto de vista de quando esses fármacos vão ser testados em seres humanos, né?
Então, a probabilidade desses fármacos eles terem um sucesso é maior quando todos esses parâmetros eles são quantificados. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, deixo aqui meu e-mail, agradeço e deixo essa frase para vocês. Você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer.